Olá, seja muito bem-vinda ao Coffee Pod. Hoje conversando com... Chique, viu? Olha aí, eu que estou me sentindo chique. Então, hoje, minha convidada, né, para você ouvir é a Aline. E a Aline tem uma história de maternidade que eu acho que vai impactar muito, assim, o que eu sei, Aline, é o que você compartilhou muito nas redes sociais, né? Sim. Então, e já me impacta. Então, acredito que hoje tanto eu vou ser impactada como você que está ouvindo, que está assistindo aqui no YouTube. Então, Aline, fala um pouquinho sobre você. Seja muito bem-vinda. É um privilégio lhe receber. Oi, gente. Oi, Fernanda. Estou muito feliz, né? A gente está aqui compartilhando coisas do coração, coisas nem tão boas, né? No momento, mas a gente se ressignifica. Meu nome é Aline, sou jornalista por formação, casada com o Leon, mãe da Olivia, mãe do Joey, que é um petzinho muito fofo. E tô aqui para compartilhar as bênçãos de Deus, os sonhos realizados. E bora conversar. Amém. Bora conversar. Aline, quando foi que tu e o Leon, assim, liberaram, né? Como a gente fala. Saíram do casados e começaram a ser os tentantes. Vocês acreditam que eu tomei anticoncepcional, acho que uns 6 meses? Essa semana a gente fez 9 anos de casados. Então, eu comecei a A gente é tomar. parecido, que a gente fez 10 anos. Isso. Comecei a tomar comprimido, não me dei, né? Aquele negócio. Ficava enjoada, com muita dor de cabeça. Depois passei para injeção, tomei só 3 meses. E desde 2014, minha gente, tá entregue nas mãos do Senhor. Mas aí, ao longo dos anos, eu entendi que estava entregue nas mãos do Senhor, né? Mas precisa de algumas coisinhas para que de fato aconteça. Por exemplo, namorar no dia certo, se alimentar direito, fazer exercício físico, tudo isso conspira e, obviamente, né? Além de tudo, a vontade do Senhor é que o ok para acontecer. Mas até chegar esse ok, eu, por exemplo, não conhecia o meu período de ovulação, não estava namorando nos dias certos. E esse negócio de dias certos, assim, quando a gente está ovulando, aí tem aqueles dias específicos que quem acompanha com teste de ovulação sabe, né? Tem até um bem famosinho aí, que quando a gente faz o xixi, aí ele faz uma carinha. Se tiver uma carinha triste, aliás, se tiver sem carinha, significa que você não tá nos 2 dias super potentes, né? E se der carinha, significa que nas próximas 48 horas é a chance. Tu chegou a usar até... Usei demais. Olha, quando ia chegando o período, eu dizia pro Leão, amor, deu carinha positiva. Aí o Leão, é hoje. Aí a gente ia, obviamente, aproveitar. Eu não comprava esses carinhos, eu sabia que existia, né? Porque eu achava que eu ia ficar tensa. Não sei, como Sim, cada casal mas é um no começo casal. Era? exatamente. No começo eu fazia e tipo, não tá afetando em nada e tal, mas gente, acaba afetando, porque se você quer muito uma coisa, e até uma coisa que eu ficava chateada quando diziam, não fica ansiosa não, tu não engravidou ainda porque tá ansiosa. Gente, qual a pessoa na face da terra se quer, se deseja alguma coisa e não vai ficar ansiosa? Exatamente. E tipo, eu acredito que a palavra ansiosa não seria a palavra bem certa, mas empolgada. A gente fica muito empolgado quando a gente quer uma coisa. Eu entendo, né? é quando diz assim, se tu esquecer... Isso, eu vou esquecer como? Se tu esquecer, tu engravida. Não tem Como é que tu vai esquecer que tu e teu esposo estão pensando, planejando ter um filho, né? É diferente você comprar, vamos comprar um carro. Até nisso, ó, por exemplo, quando você vai comprar uma coisa, um carro, por exemplo, naquela rua você só vai ver aquele modelo de carro. Não é assim? Não tem esse negócio, né? Eu quero comprar uma blusa. Você vai andar no shopping, vai ver várias pessoas com aquela cor de blusa. Aí tu imagina, você quer engravidar, vai aparecer milhares de grávidas no seu ciclo. Aí você fica, realmente só não é pra mim, parece, porque todo mundo tá grávida. Tu chegou a ter esse sentimento, Aline? Sim, mas nunca foi de tipo, eu sou uma pessoa, Deus não me ama, ou então ficar triste por alguém que conseguiu. Né? De jeito nenhum, eu sempre ficava. E se viesse esse pensamento de tipo, eu não vou engravidar nunca, eu já repreendia logo, porque você pode ficar triste, você pode chorar. Eu sou assim, ó, número 1 do choro. Eu choro por qualquer coisa. Eu amo chorar, não é porque assim, eu sou sensível, porque eu amo chorar mesmo, por qualquer coisa. Mas às vezes a pessoa diz assim, você não pode sentir isso, você não pode sofrer. Você pode, você tem que colocar os seus sentimentos para fora. E aí eu pedi ajuda a Deus, né? Eu disse, Deus, por favor, que eu consiga passar por esse período, né? O período que eu ainda não tinha conseguido engravidar,
com a certeza de que só não é o tempo certo, mas que o Amém. Senhor vai promover Amém. esse tempo, né? Porque senão a gente fica doidinha. E aí, como tu falou, né? Desde 2014, tu não toma Isso. nada, não estava realmente aí, como diz, aberta à vida. Exatamente. Só que sem saber. Mas qual foi a hora que essa chave realmente girou e tu disse assim, não, passei do não estou tomando anticoncepcional pro eu realmente quero ser mãe? Quando a minha irmã engravidou. Foi mesmo. A minha irmã descobriu a gravidez em dezembro de 2021. E claro que todo mundo sabia, né, que a gente queria muito engravidar e tudo. E aí, no dia que a minha irmã contou da gravidez, eu disse assim, meu Deus. E ela já, quando ela compartilhou a gravidez, ela compartilhou também que há alguns meses ela estava cuidando melhor da alimentação, estava cuidando mais do corpo, né, da questão da saúde, fazendo exercício físico e tudo. E ela tinha recebido a notícia do médico que ela não iria engravidar tão cedo, porque ela tinha ovário policístico. E ela chegou lá em casa, sabe, contando para minha mãe, para mim, super triste, chorando, porque tinha recebido essa notícia. Sim. No mês seguinte, ela engravidou. Aí eu disse sim, e os meus exames, todos os exames eram normais. Não tinha nada que dissesse assim, é por isso que não engravidou ainda. E eu disse assim, não, alguma coisa está errada aí, né? Aí foi quando eu comecei a fazer pilates, comecei a fazer academia, comecei a melhorar minha alimentação, namorar nos dias certos, procurar saber como era essa questão da ovulação, conhecer o meu corpo. Do meio pro fim, eu já sabia que eu estava ovulando, não pelos testes que eu parei de fazer, mas porque eu já estava conhecendo meu corpo a ponto de saber, olha, esse negócio aqui tá significando que é porque tá pertinho de... Aí eu disse assim, vamos aproveitar. É hoje que é o dia. É hoje. Então, o start. O start foi em dezembro de 2000. Exatamente. Aí, em dezembro, a gente descobriu a gestação da minha irmã. Comecei a fazer, né, com a ajuda dela, melhorar a alimentação e tal e tal. Quando foi, isso eu fazendo teste, né? Tinha milhares de testes. Eu até já compartilhei no meu perfil vários testes que eu fazia e dava negativo. Gente, aquele dia parece que não tinha mais nada assim de feliz no dia. E isso é uma coisa que a gente tem que ter cuidado, né? Porque eu sempre digo, eu e o Leon, nós sempre fomos felizes, nós éramos completos como casal. Mas nós queríamos um filho, né? Nós sonhávamos com um filho para complementar, para transbordar isso. Porque a gente entendia que como casal nós éramos felizes e nos completávamos. Porque às vezes parece que se não engravidar, se não tiver o filho, acabou a vida, né? Eu acho que esse sentimento que tu tem é muito o sentimento que eu e o Naldo a gente tinha, né? A gente passou aí mais tempo no tentando, por conta da endometriose e tal. Inclusive, nos episódios anteriores você pode ouvir da endometriose, mas era o mesmo sentimento que a gente tinha, assim, uma convicção de que Deus, amém, isso. O nosso casamento, um filho, ele não vai vir para completar algo que está faltando. Exatamente. Como se fosse tampar um buraco, ou então um novo Deus, né? Exatamente. Então, assim, nos dias de teste negativo, assim, eu ficava naquela hora, eu dizia, ok, aí o meu era mais no momento. Era na hora, assim, eu fazia. Aí eu chorava, aí eu, ok, Deus, mas é o Senhor que está no controle, é o Senhor quem sabe. Então, assim, não tem o que eu posso fazer, eu estou fazendo. É até aquilo que eu já compartilhei do Lázaro, porque às vezes a gente fica assim, Deus, ele vai fazer o impossível, porque para mim, o gerar uma vida é muito sobrenatural. É verdade. Mas tem a parte do que aí pegando para Lázaro, Aline, é tipo assim, que Deus ele foi lá, Jesus foi lá e disse assim, ele ressuscitou. Só ele tem esse poder. Mas ele disse tirar a pedra. Isso. Ele não foi lá tirar a pedra, remover. E as nossas pedras, muitas vezes, é como você falou, é a alimentação correta, é a gente se conhecer, porque não colocar o engravidar, colocar o sentimento de quero um filho muito mais importante do que o meu relacionamento com Deus, do que o meu relacionamento com o meu esposo, né? Fazer trocas. E não é trocas, é transbordar mesmo. É transbordar. Então, assim, são as pedras que a gente tem que remover, que às vezes esse processo da espera, do tentante, é Deus removendo, assim, fazendo a gente remover essas pedras e dizendo, o impossível eu posso fazer. Eu faço.
E o que eu gosto de deixar claro aqui é que Deus ele faz impossíveis de várias formas. Assim, tem, como eu falei, né? A Ju, que estava aqui no episódio passado, ela engravidou sem esperar. Eu que passei muito tempo, tem gente que passa anos, tem gente que o milagre é a adoção, né? Isso. Então, assim, são as várias formas de Deus fazer o milagre. Mas eu tenho certeza que você que está ouvindo sabe as pedras que Deus removeu, né? E as que a gente tem que ir lá... precisa remover, porque tem pessoas que vão estar assistindo, né? Isso. Que ainda estão no processo. E essa conversa é justamente para encorajar você que Deus tem o controle de todas as coisas, exatamente. Né? E aí, quando foi que tu teve o teu primeiro positivo? E aí, quando foi em março, dia 12 de março, né? Como se fosse hoje, recebi o positivo, né? Ficamos muito felizes e tudo. Mas sabe assim, quando você sente que alguma coisa está prestes a acontecer? E eu sempre tive uma relação com Deus, assim, muito forte, sabe? Deus fala comigo através de sonho. Às vezes, quando eu falo isso no meu Instagram, as meninas dizem, mas tu escuta a voz de Deus? Eu disse assim, eu nunca escutei ele falando com voz de trovão, mas ele fala comigo através de louvor, através da palavra, muito através de sonho. Tem noite que eu digo assim, Deus, por favor, deixa eu só dormir hoje, eu não quero sonhar, porque eu sonho tanto, amiga. Sonho demais, que às vezes eu acordo com a mente cansada de tanto que tanto que eu sonho. Coisas ai, meu Deus. E Deus já tinha falado, Deus estava trazendo o conforto para o meu coração, para o que viria a acontecer, né? Eu engravidei em março, dia 12 de março, a gente descobriu, estava com 5 semanas. Quando foi 7 de abril, fui fazer um ultrassom, porque estava perto da Páscoa, e aí a gente tinha combinado que não ia esperar as 12 semanas, mas que ia esperar até a Páscoa para poder contar no domingo de Páscoa, né? Ia fazer um almoço para todo mundo e tal. E aí eu só sentindo aquele negocinho no meu coração, faz uma ultrassom, faz ultrassom. E eu disse para os meus pais, para o Leon, que eu queria fazer ultrassom só porque eu queria aquela fotinha, sabe? Aquela fotinha do bebezinho já maiorzinho, que todo mundo faz as fotos, só que não era. É porque eu sabia que tinha alguma coisa acontecendo. E aí, quando eu entrei na sala, primeiro que demorou uma hora mais ou menos para me atender. E eu tava com uma amiga e eu dizia assim, meu Deus, que demora. Geralmente é tão rápido porque hoje tá demorando. E aquele negócio no meu coração, né? Quando eu entrei na sala, assim que eu estudei, como eu já tinha feito várias ultrassons, eu já sabia exatamente que assim que coloca, você já escuta todo o passo a passo, né? Experiente. E aí, quando ele colocou... Tu já sabia que na hora que colocasse já dava para ouvir? Já dava para escutar os batimentos. Senhora, porque eu cheguei na primeira, eu fiquei assim, sim, agora. Mas isso não era a primeira. Isso eu já tinha feito várias ultrassons, a gente já tinha compartilhado com os meus pais. A gente só não tinha contado nas redes sociais, né? A gente estava esperando esse período para contar na porque rede foi social. 12 de março, tu já estava com 5 semanas, exatamente. Aí com 7, querendo já faz um, entendi. Eu já estava com 9 semanas, né? Quase 10 semanas quando eu fiz essa ultrassom. E aí, assim que eu sentei, aí eu pedi para minha amiga gravar, porque o Leon nesse dia, até o Leon não foi comigo nesse dia. E aí eu pedi para minha amiga gravar a tela a televisão e tudo. Aí ele começou a mexer em silêncio. E eu, alguma coisa. Aí eu peguei e disse assim, não dá para escutar o batimento? Já dá para escutar o batimento? E ele mexendo, né? E eu sabia que ali eu tinha alguma coisa. Aí ele pegou e disse assim, olha, eu não queria lhe dizer não, mas já que você perguntou, aí eu, como assim não queria me dizer? Claro que tinha que dizer, né? Mas a gente não tá escutando os batimentos. Aí a minha amiga foi tirando o celular, sabe? Aí eu disse assim, não, pode levantar o celular. Porque eu quero escutar cada palavrinha do que ele vai dizer. Porque naquela hora, eu fui, assim, é como se a minha mente tivesse sido teletransportada para outro lugar. Eu só tava ali o corpo, né? Não ia saber o que ele tinha falado de fato. E ela gravando e tudo, aí ele falou que tinha um líquido. Aí falou as coisas lá técnicas, né? Mas resumindo, é como se há 4 dias o coração do bebê tivesse parado. Aí não estava mais evoluindo, né? Lá no laudo tinha 9 semanas, parou a evolução com 9 semanas e 4 dias. Gente, eu até agora, até hoje, eu fico pensando como é que eu voltei para casa dirigindo, sabe? Porque o Leão não conseguiu ir comigo, tava eu e ela também não sabe dirigir, e na volta, assim, passando assim um filme na minha cabeça. Mas eu digo para vocês que em nenhum momento, eu sempre me emociono, em nenhum momento eu perguntei assim para Deus, por que eu, sabe? Em todos os momentos eu dizia, para que isso está acontecendo? E que eu entenda, não entendo hoje.
E eu até compartilho assim, todas as vezes que eu falar, eu vou compartilhar esse versículo, porque é um versículo assim da minha vida. Tem um versículo em João 13:7 que ele diz: o que eu faço hoje, tu não vai entender, né? Parafraseando. Mas um dia tu vai entender o que isso está acontecendo. E naquele dia eu não entendia. Eu dizia, Deus, pra que isso está acontecendo? Né? Não porque não eu. Eu sou comum como qualquer outra pessoa. Eu poderia passar, posso passar por qualquer outra situação. E aí Deus trazendo assim um conforto pro meu coração e tudo, mas é como se eu tivesse anestesiada, né? Aí o Leão perguntando por que tava demorando. E eu, tô chegando em casa. Aí eu lembro que não teve um dos sinais que estava fechado, aí eu comecei a chorar. E a minha amiga me consolando, né? E tudo, eu cheguei em casa, só comecei a chorar e joguei assim o ultrassom pra ele. Aí ele me abraçou e tal. Falou que ela, né? Começou a falar palavras de conforto e tudo. Aí a minha mãe também sabia que eu tinha ido pra ultrassom. Aí me ligou, aí eu só disse, não é dessa vez, mãe. Aí comecei a chorar e tal. E o mais doido, gente, dessa história toda é porque Deus, ele capricha em todos os detalhes, né? Ele não tarda, ele não erra, ele não falha, ele capricha. E hoje, quando eu olho pro rosto da minha filha, né, as coisas que eu tô vivendo, eu digo assim, realmente Deus capricha muito. Eu nunca tive dúvida, mas a gente vê na prática, né? E aí, mandei mensagem pro meu obstetra na época, até hoje ele não me respondeu. Até hoje ele não me respondeu. Pra falar sincera aqui com vocês, até um tempo atrás eu ainda tinha mensagem. Deu mandando as mensagens para ele, mandando as fotos do ultrassom e ele não me respondia. Eu não tinha liberado, sabe? Perdão para ele, porque aquilo tinha sido tão forte para mim, no momento que eu mais precisava, a pessoa da área técnica que podia me ajudar não tinha resposta para me dar. Uhum. E na verdade eu não estava procurando a resposta. Eu só queria saber o que é que eu deveria fazer a partir dali. Qual né? era de forma, assim, de forma... E agora? Isso. Né? Depois desse resultado Isso. aqui, agora. Vou fazer o quê? Tem que fazer uma curetagem? Tenho que esperar? Tenho que fazer o quê? E aí, nada dele me responder. Aí a gente mandou mensagem para a pastora Mariana. Aí ela pegou e disse assim, posso mandar o contato de uma médica que eu acho que ela pode te ajudar, a doutora Sâmia, que hoje, né, minha obstetra. E aí ela pegou e disse assim, aí a doutora Sâmia pegou, mandou uma mensagem para mim e disse assim, posso te ligar, gente? Aquele posso te ligar dela me acolheu de uma forma assim tão especial, porque o meu médico não quis me responder. E ela, que nem me conhecia, mandou mensagem, posso te ligar? Para mim, naquele momento, assim, posso te ligar foi um canal, assim, direto com Deus, sabe? E aí ela me ligou e contou todos os detalhes, né? Pediu para eu mandar as fotos da ultrassom, eu mandei, ela me explicou tudo. No mesmo dia, eu fui pro hospital, aí fiz mais uma ultrassom para confirmar, né, o laudo que tinha dado pela manhã. E aí eu tinha a opção de eu ficar internada, porque eu escolhi a curetagem. Eu poderia não escolher a curetagem e esperar vários dias. Mas aí tem uma passagem, um momento assim que Davi, lá, a história de Davi, que enquanto o filho de Davi estava doente, ele não queria comer, ele não queria tomar banho, ele não queria fazer nada, né? Uhum. Porque ele estava se consagrando, pedindo a Deus para que desse mais uma oportunidade para o filho nascer, para o filho ficar curado. Bom. Exatamente. E aí, no momento que o filho de Davi morre, vão lá avisar ele, aí ele pede assim, não, pode preparar minha comida, vou tomar um banho, né? Parafraseando, vou tomar um banho, vou comer. E aí as pessoas assim, tipo, o filho estava vivo, ele não queria comer. O filho morreu, ele... Naquele momento que eu recebi o diagnóstico que tinha morrido, morreu. Agora eu vou encontrar meu filho na eternidade. Amém. Mas ali naquele momento não tinha mais o que fazer, então eu não queria. Eu respeito totalmente, né? Cada um sabe aquilo que passa, aquilo que é melhor para você. Mas eu não ia conseguir ficar mais dias com aquele bebezinho, né, morto dentro de mim. E aí a gente optou pela curetagem. Isso era uma quinta, na sexta eu já fiz a curetagem. E assim, fisicamente, foi uma das dores mais terríveis que eu passei na minha vida. Mas eu sabia que naquele momento eu não entendia, mas que um dia eu ia entender. E hoje eu vivo os frutos desse entendimento, porque hoje eu entendo completamente. Porque depois que eu compartilhei, assim, a quantidade de mulheres, a quantidade de histórias que são compartilhadas comigo, a quantidade de vidas que eu celebro, porque, gente, toda semana uma grávida me conta que tá grávida. E eu fico assim, tão feliz, parece que eu tô grávida de novo. E celebro e choro com as que compartilham a perda. Mas é assim, Deus prepara tudo.
Eu nunca vou querer passar por isso de novo, Sim, né? sim. A gente nunca que a gente vai, Deus, por favor, faça com que eu passe por uma perda. Mas eu entendi o propósito, me agarrei nisso e tô vivendo. Até a Fabiola Mello também está compartilhando bastante. Ela tem uma frase, né? Que eu acho que é gerar testemunho dói. E às vezes, Aline, a gente, em orações, assim, a gente diz, Senhor, me usa, né? Deus me usa, Senhor me usa, Deus me usa, aqui, né? Eis-me aqui. E Deus tem uns eis-me aqui que nem sempre são eis-me aqui que a gente diz, ai Deus, que eis-me aqui tranquilo, né? Ai, feliz. E assim, pegando para mim, que eu estava compartilhando com ela, o quanto Deus já tinha falado para eu fazer isso, para eu fazer esse podcast, para eu fazer isso. E quantas mulheres nesse pouco tempo de podcast já descobriram endometriose? Né? Às vezes nem sabe. E no seu compartilhamento, ela acende a luzinha, acende né? a luz. Então, quantas também já estão procurando tratamento, já estão buscando. Então, é um eis-me aqui, que você diz, sem o eis-me aqui, na hora do processo você diz... Isso. Segura. Deus é pelo Senhor mesmo. Depois a gente se possível, passa de mim este cálice. Mas a gente é muito louco, né? Só a gente que tem... Espiritualmente. Não tem outro... É espiritual, porque se for alma, a gente não passa, verdade. Né? Olha, eu já recebi relato de mulheres que não compartilharam nem com o marido que tinha tido a perda gestacional. Nossa. E aí, depois que eu compartilhei, aí ela chegou a conversar com o esposo, conversou com a família, sabe? Às vezes não compartilha porque as pessoas da família acham que não vai ser capaz de engravidar de novo e a pessoa acredita, a pessoa pega aquilo ali para si, que não vai ser capaz de engravidar de novo e que Deus não cuida e que Deus não tá ali no controle. Porque quando eu olho uma retrospectiva assim, por exemplo, se eu tivesse engravidado em 2015, 2017, 2020, eu não estaria vivendo a felicidade plena que eu estou vivendo hoje. Eu penso muito nisso, assim, Malu está no forninho ainda, né, mas eu digo, Deus, se eu tivesse engravidado com 5 anos de casada... A maturidade como casal, né, financeiramente... O todo. Assim, é aquele clichê que Deus sabe a hora certa, mas na hora que a hora certa chega, você diz assim, Deus, é muito a hora certa, né? Exatamente. É muito esse momento, é muito essa hora. Eu não vou nem tão, assim, eu vou pegar uma coisa mínima. Na minha empresa, as nossas férias são coletivas, né? E as minhas férias coletivas, elas começam em dezembro. Ou seja, eu entro de férias, então assim, eu já disse, Deus, que os meus planos e os teus coincidam, que a Malu fique aqui até janeiro. Mas assim, quando eu penso, eu digo, meu Deus, eu ainda vou ter uma semana de férias antes dela chegar, então ainda vou poder descansar pouquinho, não sei o quê. E eu, meu Deus, eu acho, nem eu... Sabe, assim, Fernanda, você pode escolher engravidar e quando é que você quer engravidar. Eu não ia pensar nesse detalhe. Entendeu? E Deus pensou nesse detalhe. É desse jeito. É muito detalhista. E amiga... São os carinhos de Deus, né? Tipo assim... carinhos. Eu não tenho dúvida, né? Do quanto nós somos filhas amadas. E não é porque uma coisa aparentemente ruim acontece que Deus não me ama. Não é porque a gente precisa realmente entender que mesmo nos momentos difíceis, a graça do Senhor superabunda, né? Qualquer outra coisa. E aí, realmente, eu recebo muito essa pergunta. Mas como é que você passou pelo processo durante o tempo de espera? Né? O que é que você fez? Não sei o que. Eu só dizia assim, Deus, eu não consigo, assim, ter o controle do tempo. Eu só peço que me dê graça e que me dê esperança, para que eu sempre acredite que vai acontecer, vai chegar o meu dia, e que nesse período, a tua esperança seja a minha janela principal, né? Porque você olha... casada há 9 anos, né? 8 anos, ano passado. E nunca tinha tido um positivo. Aparentemente, olhando assim, humanamente, não vai acontecer. Talvez não aconteça. E eu não tinha nenhum problema, nenhuma dificuldade que pudesse dizer assim, olha, você tem isso e é por isso, para eu poder tratar, né? Tem até uma frasinha, o que você puder fazer ação, o que você não consegue, oração. Porque a oração... Aí tem gente que diz assim, e no final das contas, oração. Gente, a oração tem que ser, na verdade... primeiro, meio e fim, sempre. Sempre. A ação da oração é desde o começo. Eu faço a minha parte e o Senhor faz a parte dele, né? Cuidei da alimentação, e todos os detalhes, Deus vai lá e... Mas não significa que é porque eu fiz isso. É porque Ele quis que fosse naquela hora.
É né? porque era o Voltando para momento aquela dele. história de Lázaro. Quando Jesus recebe a notícia de que Lázaro estava morto, ele podia ter ido naquele mesmo momento. Aí ele pega e diz assim, né? Não, se eu for agora, vai ser porque lá na lei dos judeus, não sei se era judeus e tal, tinha um negócio, né, que até 3 dias, se voltasse, é porque o corpo estava trazendo, não sei o que, não sei o que. Mas a partir do 4º dia era só se fosse um milagre. E pegando, né, quando ele chegou, Marta e Maria disseram assim, por que tu não veio Desesperada. antes, né? E ele, não era necessário que isso Nessa acontecesse. Mas vai lá e remova a pedra, Exatamente. né? Vai lá e remova a Eu pedra. vou fazer o milagre, mas mesmo nesse milagre que só eu posso dizer, o start, você faz parte disso, né? Exatamente. Eu sempre me arrepio. É uma coisa assim, tô doida. Muito, muito doida. E aí, eu posso estar, se eu falar alguma besteira, tu me corrige, né? Sim. Porque eu não vivenciei isso, mas o que eu percebo é que as pessoas meio que invalidam o luto da Totalmente. mãe que perdeu o bebê na barriga. Totalmente. Né? É como se não tivesse, assim, engravidou, mas, você nem chegou a conhecer. Eu nunca recebi esse tipo de mensagem, Ou sabe? coisa maravilhosa. Deus me guardou Que disso. bom. Mas eu já recebi tantos relatos de pessoas que assim, mas só era 5 semanas, não dá nem pra ficar triste. Gente, a partir do momento Que você eu recebe digo o assim, positivo. Olivia escuta as minhas orações muito antes dela existir, porque as minhas orações já estavam chegando como cheiro suave a Deus, né? Ela já estava nos planos do Senhor há muitos anos, mas eu não a conhecia. Aí ela não me conhecia. Mas eu já estava orando por ela há muito tempo. Então, muito antes dela nascer, ela já era muito importante para mim, já era muito especial para mim. Na hora que eu vejo positivo, isso é uma coisa física, material, para consolidar o que Deus já tinha preparado. Então, inclusive, falando sobre isso, né? Segundo os médicos, logo depois que eu perdi em abril, aí, quando você faz a curetagem, é indicado que você espere 3 meses para poder, né, começar as tentativas de novo e tal. Isso foi abril, né? Passou maio, junho e julho. E o engraçado é porque a minha consulta com a minha ginecologista, que no caso seria a minha ginecologista, né, para futuramente ser minha obstetra, estava marcado para agosto. Porque ela só tinha vaga depois de 3 meses, que eram justamente os 3 mesezinhos do pós-curetagem, né? E aí, em julho, passou abril, maio, junho e julho. Em agosto eu fui para consulta com ela. E aí a gente começou o novo check-up de novo, né? Todos os exames e tal. Tu já foi para a doutora Sâmia? Fui para a doutora Sâmia, exatamente. Porque quando ela me mandou aquele, posso te ligar? Ali já estava a conexão. E para falar para vocês, as jesuicidências, um mês depois que eu fiz a curetagem, eu cheguei no GC, nosso GC de casais. E aí, quando eu olho no GC, quem é que tá lá? Doutora Sâmia e o esposo dela. Nossa. Aí, quando eu olhei, eu disse assim, Deus, é porque é pra ela ser muito a minha obstetra. Aí, quando eu cheguei, eu falei com ela, e ela, você é a Aline. Eu disse, sim, exatamente. Eu chorei no dia, sabe, quando eu encontrei, porque pra mim era uma resposta muito clara de Deus, de que eu estava perto de receber a minha bênção, e que ela seria um canal para que isso acontecesse. Quando eu olhei, eu disse assim, amor, essa aqui é a doutora Sâmia. Aí ele falou assim, que te ajudou, não sei o que. Eu disse, exatamente. Tantos GCs para ela ir, tantos lugares para ela estar naquela segunda-feira, mas ela estava ali onde eu estava. E ali foi um sinal, né? Enfim, quando foi em setembro, foi meu aniversário, e foi um dos aniversários assim mais doloridos para mim, sabe? Porque eu orei tanto para que naquele aniversário eu tivesse grávida e que aquilo fosse meu presente. E eu até fiz um vídeo compartilhando isso. E aí, mesmo eu sabendo que, né, tinha dado errado e tudo, naquele aniversário, na oração, eu só fiz entregar para Deus. Eu disse, Deus, tu sabe o quanto eu gostaria de estar grávida nesse momento, mas está entregue nas tuas mãos, e eu creio que a próxima vela que eu apagar vai ser ou grávida ou com a criança no meu colo. E aí apaguei aquela vela. Eu já estava grávida e não sabia, só que ainda não era da Olivia. Eu estava grávida, e aí quando foi em outubro, comecinho de outubro, comecei assim, sempre as minhas gravidezes são assim, dor muito forte de cabeça, enjoo e tal, e comecei a ficar enjoada, e eu disse assim, não vou fazer teste, e não vou mais acompanhar. Depois que eu perdi a Olivia, repreendido, depois que eu perdi a minha primeira gestação, eu parei de fazer teste de ovulação, parei de ficar olhando o aplicativo, porque de fato ali foi uma resposta do Senhor, eu tenho o controle, e só descanse. Exatamente, só descanse. E aí eu apaguei o aplicativo, os testes de ovulação que eu tinha, eu saí distribuindo. Tem até guardado uma caixa lá com vários testezinhos para você fazer.
que tão cedo eu não farei, né? E aí, quando foi em outubro, comecei a sentir assim, eu disse, não acredito que eu já tô grávida, não. Aí, meu Deus, será que eu tô? Aí esperei atrasar. Quando eu fiz o teste, deu positivo. Só que foi um positivo não tão forte. E aí mandei pra minha médica, né? Doutor, olha que nanã. Ela foi assim, vamos esperar um pouquinho, porque pode ser um fraco positivo. Significa que não tava com o beta tão alto a ponto de ser, tipo, extravagante, né? Mas claro que humanamente eu contei pro Leon, contei pro meu pai, contei pra minha mãe, pra minha irmã, celebramos. E assim, né, Aline, eu acho que é nato, quando você fala assim, contei pro Leon, contei não sei o que, eu acho que é a primeira pessoa que a gente tem que Claro. contar mesmo, porque às vezes, E eles são a minha base, né, então assim, são o meu suporte. eu lembro que quando eu fiz o teste no dia 8 de maio, e quando eu fiz o teste, tipo, eu fiz o teste, o Naldo tinha saído pra correr, quando ele voltou, já contei. Exatamente, eu não consigo. E aí, Eu admiro demais. eu também, quando ele voltou, o que é que eu tenho aqui em casa? Eu tinha um sapatinho que eu já tinha comprado. Profeticamente, né? Profeticamente, que eu tinha comprado. E botei a caixa que eu tinha. Era uma caixa que a gente foi chamado para ser padrinho um dia antes de um casal. Era a que eu tinha. Vai ser essa caixa aqui. Porque a partir dali, qualquer coisa que a gente fosse viver, no sentido de é isso, não é isso, de não sei o quê, é os dois, né? Eu até entendo, ó, que a gente faz o teste sozinha para criar, né, aquela expectativa, fazer uma surpresa e tudo. Porque a gente sempre vai querer fazer uma surpresa, né, pro marido e tal e tal. Mas a partir do momento que a gente vê, eu admiro demais quem passa um dia, 2 dias, uma semana, um mês. Minha gente, como é que vocês conseguem? Eu também admiro. Mas a minha vontade era de, na mesma hora, mandar mensagem pro Leon. Ei! Só que eu disse, não, Espero. eu vou guardar porque eu quero ter registro desse momento, ver a reação dele e tal. Mas voltando, quando fiz o teste, fui na farmácia, fiz o teste de sangue e tal, porque eu já tenho toda a experiência, né? Eu sabia que preciso fazer teste de farmácia, o teste da fitinha, né, do xixi, depois vai na farmácia, faz de sangue e tal. E se você tá nessa fase, te dizer uma coisa, o da fitinha, ele é mais certeiro. Não tem erro. Porque tem uns testes aí que você paga mais caro do que o exame de sangue e às vezes ele buga. É verdade. Fica lá só o grávida. Então, assim... Tu fez, foi? Não fiz nenhum, porque eu acho um absurdo o valor dele. Mas eu conheço algumas pessoas que me disseram isso, que tipo... que deu pane o teste, ficou lá. No de gravidez, não, mas no de ovulação, eu perdi uns 3 testes. Olha aí, então assim, daquele azulzinho, aquele da fitinha, o que é R$10? Isso, R$9,90. Não tem erro. Ele é você mandar para sua médica, ele com a listrinha lá, ela manda até o parabéns. É verdade, exatamente. Quando eu mandei a foto para a Sammy, ela disse assim, vamos fazer o de sangue, porque tá um fraco positivo, né? O fraco positivo é que não tava o beta tão alto. E aí contei pro Leão, contei pros meus pais e tal, celebramos e tal. E aí eu tava certa que eu estava super grávida, né? E tal e tal. Aí ela pegou e disse assim, Aline, vamos fazer um novo beta, vamos fazer um novo de sangue, né? Fiz o de sangue, deu uma diminuída. Aí o coração já começou a acelerar de novo, né? Eu disse, meu Deus do céu, não acredito que eu vou passar por isso de novo. Aí fiz um outro e deu mais baixinho ainda. Que significa que era uma gravidez química, gente. Que onde é na face da Terra que eu ia saber o que era de acho de uma gravidez química. A gravidez química é quando existe ovulação, mas aí o embrião não consegue sustentar essa ovulação, né? Tanto é que ele ovula, o beta é acionado, por isso que dá no teste de farmácia, por isso que dá o resultado no sangue. Por isso que dá os sintomas. Exatamente. Né? Só que aí, como não existe uma evolução na ovulação, aí é uma gravidez química, que para a medicina, a gravidez química não é considerada uma gravidez. Diferente de uma... Para mim, foi o meu positivo, né? Viu positivo. Não existiu evolução, mas existiu o positivo. Isso eu tô falando porque você tinha falado, né, sobre a questão. Mas no meu coração era um positivo. Mas eu conto como a primeira que eu vi, sabe? Tem casos e casos, né? Mas pela medicina não conta como gravidez. E eu já vi vários relatos. Tava com 10 semanas, tava com 3 meses. Eu já ouvi relato de gente que foi ter o bebê, né? E infelizmente o bebê não resistiu. E de pessoas chegaram para ela e disseram assim, mas tu nem teve experiência com ele, tu nem teve um vínculo com ele. Gente, não existe isso. Não existe isso. Por que eu falei isso? Porque isso é tão triste porque parte de mulheres, de outras mulheres. Esse comentário, né? Então, assim,
Eu gosto de dizer que eu acho que eu já devo ter feito muitos comentários sem noção na minha vida. Não sei tu, mas muitos. E o quanto eu tenho aprendido a cada dia, né? E às vezes a gente não fala, mais pensa, né? Não fala, mais pensa. Então, assim, se você tá ouvindo isso, você conhece alguém que passou por isso, não invalide esse luto, porque eu acho que deve ser, e aí falando o que eu acho mesmo, né? Já deve ser algo muito dolorido, justamente porque você não viu, tipo você uma não dor conviveu, invisível, né? É uma dor invisível. E às vezes ainda tem gente que chega e diz, mas tu não conviveu. Ai, mulher, imagina se tu tivesse convivido 5 anos, 10 anos. Como se um filho, para ele existir, ele tivesse que existir fora. Eu lembro que com, sei lá, uns 18 anos, a minha cabeça pensava muito dessa forma. De a pessoa tá chorando, um filho que morreu dentro da barriga. Eu pensava dessa forma. E aí eu acompanhei, eu fui tirar a licença maternidade de uma pessoa, e enquanto ela estava, no final, ela estava me treinando. E eu fui buscar várias coisas com essa pessoa. Tipo, o kitzinho do quarto, a bolsinha da maternidade, o não sei o que do não sei o que. E eu, gente, é claro que dói. Com certeza. É claro. Você voltar para um quarto que você idealizou, que você voltaria com o seu bebê nos braços, e você voltar, só ver os móveis, só ver as roupas. A gente até tem uma amiga, né, que perdeu o bebê há poucas semanas. E assim, eu digo para você, eu tive essa perda, né? Mas eu nunca vou conseguir dizer o que uma outra mulher, a dor que uma outra mulher teve, tipo assim, a perda dela. Eu nunca vou poder dizer para Maria que eu entendo a dor que ela teve porque perdeu, porque são dores únicas. Mesmo ela tendo também a experiência de ter tido uma perda, é totalmente diferente. Porque cada cabeça é uma cabeça, cada história é uma história. Única, né? Deus não dá para dizer. Eu consigo imaginar. Ok, mas você nunca vai saber a dor de uma pessoa. Você arrancar um dente não é igual, você bater um carro você não é igual. Agora imagina quando se trata de vida. É um sonho ali, é toda uma história. É uma coisa louca. E nessa vida assim de gravidez e de tentantes e tal, eu fico passada com o grau assim de besteira que outras mulheres falam para outras mulheres. Palpites. É triste. Seja o apoio e o conforto e assim tudo que uma mulher que você conhecer, que passou por uma perda, ou principalmente que está tendo bebê no momento de puerpério. Eu digo muito para minha irmã que eu hoje, não mais porque eu já tirei esse sentimento de dentro do meu coração, mas logo quando eu tive a Olivia, eu ficava assim, meu Deus, a minha irmã precisou tanto de mim, eu não sabia que ela tinha precisado tanto no puerpério. Eu poderia ter ajudado com a água, feito uma comida, ter segurado mais meu sobrinho. Só que enquanto você não vive aquilo, você não tem a dimensão completa do que, né? Seja o apoio que uma puérpera ou que uma pessoa que perdeu um bebê precisa, né? E aí, Aline, então tu teve o teu primeiro... tive a primeira perda em abril, aí quando foi em outubro descobri essa gravidez química, aí o que eu pensei, né? Ai, meu Deus, agora vai passar vários meses para conseguir. Só que, gente, é incrível como o tempo de Deus, ele é natural, ele é tranquilo, sabe? Eu tinha tanta convicção de que a Olivia, né? Hoje eu sei que é a Olivia, mas eu tinha tanta convicção de que o meu sonho de ser mãe estava perto de acontecer que a gente só continuou, né? A gente só seguiu. Ok, foi uma gravidez química, bola para frente, não precisei fazer curetagem, nem precisei fazer nada, né? Porque não chegou muito invasiva, porque não só menstruei. Normalmente. Eu recebi eu vi o positivo na segunda, quando foi na sexta que eu fiz o último de sangue, eu tava indo gravar uma publi e eu senti descendo, né? A menstruação. E aí, quando foi no mês seguinte, atrasou. Eu engravidei. Eu engravidei, não, eu descobri a gravidez na Olivia. Ou seja, quando eu menstruei em outubro dessa gravidez química, né? Pós-gravidez química, eu já ovulei e engravidamos naquele momento. E quando eu vi, aí eu fiz o teste Tanto é que eu tava até com uma blusa. É muito, assim, significativa pra mim, sabe? Eu sou muito, assim, de significados. E aí eu tava com uma blusa do leão, com um desenho de um leão. E aí eu fiz o teste, mas eu tinha tanta certeza que eu tava grávida. Tanta certeza. Na madrugada eu tinha pedido a Deus pra... Se eu tivesse grávida, ele me dá algum sinal, porque eu não queria fazer outro teste, ser negativo, né? E aí eu sonhei que contava a gravidez pra minha mãe.
Aí eu disse assim, eu sonhei, eu tô grávida. Porque na primeira vez, eu também sonhei. Uhum. Quando eu acordei, eu fui fazer o teste e eu tava grávida. Aí eu disse assim, vou fazer o teste agora. Era 6h20 da manhã. O Leão ainda tava em casa. Quando eu fiz o teste, quando eu vi o resultado, ele já não tava mais. Por isso que eu não contei naquele segundo. Mas senão eu teria contado. Quando eu vejo o positivo, eu disse, meu Deus! Aí no vídeo eu até digo assim, eu sabia. Aí eu recebi um comentário, esse vídeo, a gente tem mais de 3 milhões de visualizações dele. É mesmo? 3 milhões. E aí recebi várias mensagens, né? Porque quando o vídeo viraliza, você recebe mensagem de todo tipo. E aí eu recebi uma mensagem da menina assim, engraçado que ela diz, eu sabia. Se ela tivesse, se ela sabia, tanto ela não precisava nem ter feito o teste. Mas o teste é uma comprovação, porque o meu coração já sabia que estava. Mas humanamente, e é uma coisa que eu sempre gosto, eu sempre tiro foto, chorando, sorrindo e tudo, porque comprova. As pessoas humanamente precisam de provas para ver os milagres do Senhor, para ver as coisas que Deus faz, sabe? Eu gosto de mostrar não só falando como tá aqui, ó. Foi isso aqui, né? Exatamente. E aí no vídeo eu digo, eu sabia e tal, e depois não deixei o vídeo rolando, né? No vídeo que eu compartilhei, mas no meu vídeo tem. Aí depois eu fui orar e tal e tal. Mas ali pra mim foi tão significativo, sabe? E aí, logo quando eu tive a gravidez química, eu fiz o meu primeiro pedido na Shein, fazendo aqui a propaganda. E aí eu pedi um macacãozinho, um body, com arco-íris. E eu disse assim, ó, na próxima vez, que quando esse body chegar, eu tenho certeza que vai ser para eu contar a gravidez pro Leão com esse body. Gente, eu descobri a gravidez da Olivia dia 4 de novembro, de manhã. E só era para esse pedido chegar dias depois. Pois o pedido chegou exatamente no dia. O pedido chegou à tarde. Eu tinha ido com meu pai fazer uma instalação de tijolinhos. E aí a minha mãe manda mensagem. Chegou uma encomenda aqui para tu. Aí eu disse, manda foto, só para eu ter certeza que era o pacote, né? Quando ela mandou a foto, eu disse assim, é muito de Deus, é muito. Porque assim, parece detalhes, mas para mim não é, sabe? Porque eu oro por detalhes, eu gosto de detalhes. E são detalhes, que marcam, né? Parece besteira, isso, mas não que é. Para mim a história não é. E aí, quando foi à noite, eu contei pro Leon com o body. Bodyzinho de então assim, porque durante esse tempo, né, são histórias diferentes, mas ao mesmo tempo tem a história se intercalam. A gente lidera um casal que é a Martinha e o Sidney, e aí a gente foi ter a primeira conversa com eles dois, e quando a gente foi ter a primeira conversa com eles dois, eles já são avós, né? E aí eles perguntaram, e vocês têm filhos? A gente não. E geralmente, não vou generalizar, né? Mas geralmente um casal mais velho, ele pergunta e diz assim, e vocês não querem não? Vai vir quando? Eu lembro que tu até gravou um vídeo, né? Sobre isso. Aquele vídeo eu já tava grávida. Olha aí! E sabia, mas conto já. E aí eles pegaram e disseram assim, a pergunta deles foi assim, e vocês querem isso? Uhum. Aí a gente quer. Você vê, né? Muda tudo. Muda tudo. Aí ele, e vocês querem isso? A gente quer isso. Aí eles, pois deixa a gente dar uma dica para vocês, e até você que tá assistindo. Ela falou assim, compra uma caixa e começa a colocar nessa caixa sapatinho, roupinha. Profético mesmo. Eu acredito profético. Muito nisso. E aí, naquele momento que ela me falou aquilo, foi o quê? Outubro do ano passado, eu disse, eu vou fazer isso. Mas não fiz. Ficou por ali. E aí a gente viajou em abril, é porque Deus, ele é detalhista. Isso. Aí quando a gente viajou em abril, isso foi em outubro, quando foi em abril a gente viajou, e o nosso GC, quando a gente voltou, eu disse, eu não comprei a caixa. Eu lembrei na hora do GC. Uhum. E aí o Espírito Santo falou para mim, não comprar a caixa que a Marta vai te dar. Olha aí. Quando eu terminei de pensar isso, Aline, ela disse assim, tu não comprou a caixa, né? Caramba. Aí eu, não. Aí ela, pois eu vou te dar. Aí eu disse, o Espírito Santo acabou de me falar. E aí eu disse, eu tenho que comprar alguma coisa para na hora que ela me dá a caixa, eu já ter algo. Sim. Eu vou fazer isso, porque a caixa eu vou ganhar.
E foi o sapatinho que eu contei pro Reinaldo, porque Oh. quando eu comprei o sapatinho, eu já estava grávida. Sim. E aí eu realmente não sabia, tava só no. Tá atrasada, Sim, eu tô não sim. sei o quê. Não, mas eu não vou fazer o teste hoje. Mas comprou antes de descobrir. Comprei e descobri. Então, o quanto aquela pergunta foi completamente diferente. Acolhedora e incentivadora, né? Incentivadora, foi assim. Tipo assim, eu acredito no sonho de vocês, mas não quero ser invasivo no caso de vocês não Exatamente. quiserem, talvez, né? Exatamente. Porque tem casais que não Que querem. não querem. E E tá tudo tudo bem. Que a pergunta dela poderia dizer: vocês Isso. querem isso? Não. Isso. Olha, não seja o tipo de pessoa que diz, e quando é que vai vir o próximo? Já me perguntaram quando vai vir o próximo, gente. Eu acabei de sair do puerpério. Gente, eu no vídeo. Não vou falar qual é o vídeo, porque senão você vai achar esse comentário. Acha, viu? Mas tem um dos meus vídeos, né, falando de Maria Luísa. É bom que você maratona, é bom que você vai maratonar. Falando de Maria Luísa, que a pessoa diz assim: é uma alegria muito grande, já vai viver isso de novo. Aí eu. Mas Calma, eu ainda senhora. estou vivendo. Eu ainda não terminei de viver as coisas que eu posso viver dessa gestação. E de uma mulher. Então, assim. Isso. Gente, são tantas coisas, né? Físico, mental. É um negócio que, como a minha médica disse, ela disse que a gente prepara o quarto, a gente prepara tudo, mas a gente não se prepara para um puerpério. E glória a Deus que tem mulheres que passam por um puerpério super tranquilas, né? Mas existem casos e casos. O importante é saber que passa. A frase mais verdadeira na vida de uma mãe é: tudo passa. Tudo é um mantra. Olha, nos meus primeiros 15 dias, eu começava o dia e terminava. Eu terminava o dia dizendo: glória a Deus que acabou mais um dia. E começava o dia: só mais um dia. E passa. Só mais um dia. Porque passa. E agora estou aqui, né? 4 meses após. 4 meses após. E aí, assim, amiga, quando veio o positivo da Olivia, né? Quando chegou, teve alguma coisa do que tu viveu, que Deus mostrou, porque tu falou do versículo lá de João, né? Que Deus disse assim, agora tu entende? Na verdade, ele já me mostrou antes. Quando eu comecei a compartilhar, né? Quando no domingo de Páscoa, da primeira perda, eu não compartilhei uma foto, né? Porque coloridinha, dizendo que nós estávamos grávidos, mas dizendo que nós já havíamos perdido, a partir dali começou o meu propósito em ação. Porque foi a partir dali que eu comecei a receber relatos de mulheres que já tinham perdido, relatos de mulheres que haviam perdido e logo tinham conseguido, relatos de mulheres que tinham perdido, não tinham conseguido logo, mas que ainda acreditam que vão alcançar, sabe? Eu sempre me arrepio muito, porque é uma coisa assim sobrenatural, não existe outra palavra. E aí, quando eu comecei a compartilhar, quando eu compartilhei o vídeo, quando o vídeo viralizou, e quando toda semana eu recebo uma mensagem de alguma mulher que de algum modo acredita que a minha história incentiva elas, eu digo assim, Deus, não quero nunca mais passar por isso. Se for para passar, amém, né? Porque ele nunca vai dar um fardo maior do que o que a gente suporta. Eu acredito muito nisso. Mas, muito obrigada por eu ter passado e conseguido ressignificar e ter visto e entendido o meu propósito, né? Porque você pode passar várias situações na sua vida, coisas negativas, e não entender o seu propósito naquilo. Uhum. Mas como você mesma disse, né? A gente até estava conversando. Às vezes o seu propósito é começar um podcast, às vezes o seu propósito é falar no seu grupo de família, às vezes o seu propósito... Existem milhares de propósitos, né? Sim. Agora, quando a gente está conectados com o Senhor e entende, aí o versículo faz... Não precisou nem a Olivia nascer. A Olivia, quando nasceu, foi mais assim, fisicamente, o propósito em ação, sabe? Porque eu nunca imaginei que a minha filha ia ser tão amada, ganhando presente, em oração. Tudo que eu posto da Olivia, a gente já disse, né? Que ela tem várias tias, porque nas redes sociais sempre tem alguém para trazer uma palavra de conforto, para gerar bênção na vida dela, sabe? Eu fico imaginando, se eu tivesse engravidado antes, eu não teria essa rede de apoio virtual, essa rede de apoio física também. Minha filha não teria sido tão abençoada, porque sim, presentes são bênçãos. Sim. Seja, viu, um abençoador. Inclusive, Malu foi super abençoada hoje pela Olivia, olha aí. Vamos fazer fotinhas da Olivia e da Malu, com os lookinhos. E aí, gente, é tão bom ser um abençoador. Eu amo, sabe? Eu sou daquelas assim que comprei o presente assim, quer saber o que eu te dei? Eu não consigo guardar. Eu comprei o presente pra ti. Tu quer saber? Tu quer saber?
Tu quer que eu te conte o que eu te dei? Exatamente. Ou o que eu comprei? Aline, e assim, pegando. É muito lindo, porque quando a gente entende, amiga, que realmente é só Deus para. É só Deus para conectar as peças. Isso. Né? É só Ele e Pra fazer a roda girar. para fazer a roda girar. E para a gente ir caminhando aí pro final do nosso episódio de hoje, que tá super especial, assim, eu tenho certeza que você que está ouvindo precisava ouvir isso, né? Essa palavra de ânimo. Mas se você pudesse dizer uma coisa, tanto para as mulheres que talvez já perguntaram para ti, que estão nessa fase do perdi, né? E vivendo essa estação, o que é que você pode dizer? Conte tudo para Deus. Parece simples, né? E parece assim, conte tudo para Deus. Deus sabe tudo que eu sinto, gente, mas é diferente quando a gente. Olha, tiveram dias que eu não sabia falar. Eu só chorava. E Deus sabia o que eu estava passando, Deus sabia o que eu estava sentindo. Mas sabe assim, quando a gente coloca as palavras para fora, parece que assina assim o documento. Eu tô chorando, né? Deus sabe o que eu tô querendo. Mas quando eu digo, eu dizia muito para Deus, eu disse, Deus, eu não tenho forças para continuar. Eu só te peço para que tu me dê graça e me dê esperança para que eu continue acreditando que esse dia vai chegar. Troca o meu medo por paciência, troca a minha ansiedade por tranquilidade, troca qualquer sentimento ruim que eu tiver pela confiança de que tu tá no controle de tudo. E gente, eu me agarro muito aos versículos, sabe? Toda fase da minha vida tem um versículo. E aí, no dia que eu fiz essa oração, eu lembro que eu tava num quarto, assim, de madrugada, e eu tinha acabado de ler o livro Enquanto Isso, da Fernanda Witwick. E o livro fala sobre o momento de espera e tudo, né? Vários tipos de espera. Mas a minha espera naquele momento era sobre isso. E eu coloquei um louvor, os sonhos de Deus. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. E realmente os sonhos de Deus, eles não morrem. E se realmente ele tiver esse sonho para a sua vida, né, seja de que tipo for, mas principalmente de gerar uma vida, vai acontecer. Pode não acontecer hoje, pode não acontecer amanhã, né? Ele não erra, ele não tarda, ele não falha, ele capricha. Não esquece disso, ele capricha. E qual era o versículo? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Amém. Eu compartilhei tudo que eu tinha para Deus, eu disse que eu não tinha força, que eu queria esperança e confiei. E aí ele gerou o meu milagre. E assim, às vezes a gente quer que Deus fale com a gente. E tipo, né, a gente diz assim, o versículo diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Mas não é tipo, eu disse para Deus que eu quero muito isso, tô confiando. Mas aí vou lá, faço o teste, vou lá e fico triste porque não vê o negativo, vê o negativo mais uma vez, então você não tá confiando. Né? E confiar não significa que você não vai chorar, não significa que você não vai compartilhar com alguém que você ama, que a gente tem que ter cuidado até com as pessoas que a gente compartilha as coisas, né? Sim. Não é tudo que a gente compartilha. Eu hoje trabalho com rede social, mas não é tudo que eu compartilho. Eu compartilho 1% da minha vida. Tem coisas que só as pessoas de dentro mesmo do meu coração vão saber o que está acontecendo, né? E aí é confiar de verdade. Chora, mas sabendo que aquelas lágrimas estão sendo acolhidas pelo Senhor. E aí o mais ele vai fazer. Ele vai fazer. E assim, às vezes a gente fica nessa coisa, né, amiga, de eu quero que Deus fale comigo, eu quero que Deus fale comigo. Tu disse assim, eu me apego muito a versículos. Em 2019, eu passei por um processo, como todos são os processos, né? Que até a Larissa, e eu quero muito trazer ela aqui no podcast, porque ela é a história de uma pessoa que não engravidou. Ela tem uma infertilidade, ela não engravidou e não engravidou. Sim. E ela continua servindo a Deus, Isso. Né? E aí, assim, ela disse uma coisa pra mim que eu nunca esqueci. Ela, Fernanda, eu disse, Deus tá em silêncio. Eu falei, né, pra ela, eu disse assim, Deus tá em silêncio, Deus não tá falando comigo sobre um assunto. E ela pegou e disse assim, qual foi a última vez que tu abriu a Bíblia? Aí eu, tem tantos dias. Aí ela, Fernanda, a Bíblia é a palavra de Deus. E o Espírito Santo, ele só pode falar conosco através daquilo que a gente sabe. Exatamente. Então, quando a gente sabe muitos versículos, mas tem momento que aquele versículo, ele salta aos nossos olhos. Aquilo é o Espírito Santo dizendo assim, ei, é isso aqui nesse momento que você precisa.
Só que a gente não tem como o Espírito Santo saltar aos nossos olhos um versículo que a gente não sabe. Então, Exatamente. assim, leia. Não está fazendo sentido, mas no momento que você precisar daquela palavra, o Espírito Santo ele vai trazer aquele versículo naquela estação, e como a Aline está compartilhando aqui, versículos que marcam aquela estação. São chaves, né? São impulsionadores. Que você olha e diz assim, meu Deus, é isso aqui. Então, não fique só no Senhor, meu pastor, e nada faltará. Porque, e não é que alguém não possa falar, Sim. Não é isso. Mas é porque, às vezes, você está achando que Deus está em silêncio, enquanto ele está em silêncio, porque você não tem um relacionamento, você não tem intimidade, você não vai lá e busca. Então, tenha isso, porque faz muita diferença no processo. Eu digo, a Aline falando aqui, eu me via muito no... É um choro, mas é um choro já acalentado. Isso. Eu digo muito. Olha, o que eu passei hoje, eu sempre me emociono quando eu falo. Mas sabe assim, aquele choro de saudade? Não é um choro de... Ai, meu Deus, tá me sufocando. Não, é um choro de saudade, porque o Senhor já me consolou. E a maior certeza que eu tenho é que eu gerei para a eternidade. Amém. Um dia eu vou encontrar o meu bebê lá. Eu tinha sonhado que era um menino, sabe? A gente já tinha até o nome e tudo. E eu tenho uma convicção tão grande de que eu vou encontrá-lo na eternidade que parece que vai ser daqui a pouco. E pode ser a qualquer momento, né? E pode ser a qualquer momento. E só pra, assim, né? Quando eu descobri, a Aline foi uma das pessoas que eu contei antes, né? Assim, de revelar. E aí a gente se encontrou, eu disse, meu Deus, não eu contei pra Aline, porque senão, de qualquer forma, ela ia saber, porque a gente se encontrou na clínica, né, das ultrassons. E aí, a Aline falou uma coisa que eu já estava pensando, mas aquelas coisas que a pessoa fala, você diz assim, gente, é isso que eu estava pensando só, não tinha conseguido botar em frases. Porque tem gente, por exemplo, eu não contei até as 12 semanas por N motivos. Porque é uma gravidez mais frágil, porque eu ainda estava me descobrindo mãe. Isso. Então, às vezes, a pessoa vem com 800 perguntas. Eu não quero muitas perguntas, porque nem eu sei o que é que está acontecendo. Então, eu vou contar para as pessoas que vão celebrar, não vou fazer muitas perguntas. E aí, eu falando isso para a Aline, aí ela disse assim, até porque, né, amiga, pode acontecer qualquer coisa em qualquer estação, em qualquer tempo. E eu, gente, é isso que eu tô sentindo, de que não é o começo, não é o meio, é a história que Deus tem pra gente, né? É a história Inclusive, que Ele tem uma das pra perguntas gente. que eu mais recebo é: qual momento tu acha que eu devo compartilhar? O momento que o seu coração disser. A partir do momento que você vê o positivo, celebre. Mas voltando, compartilhe com as pessoas que você acredita, que você sabe que vão estar ali, né? Celebrando junto com você e tal. Você pode contar no dia que você descobrir, se o seu coração disser que pode, né? Agora, uma coisa que a gente não pode deixar é de celebrar. Porque aquele presente o Senhor deu, e pode acontecer com 10 semanas, pode acontecer com 3, pode acontecer na hora do nascimento. Então, imagina só você não ter celebrado durante todo esse período, né? Esse tempo perdido que você vai ter. Claro que a gente não vai celebrar as coisas achando que vai acontecer uma coisa. Só celebra. Presente de Deus precisa ser celebrado todo dia. Todo dia. Então, é isso. Então é isso, meus amores. Eu tinha um canal no YouTube, e aí no final tô dizendo. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Acompanha tudo. O sininho aqui. Se inscreve, já manda aí para todo mundo, compartilha com todo mundo. Pronto, depois de uma despedida dessa, agradecer, amiga, obrigada pela sua disponibilidade. E você que ouviu, se esse podcast fez sentido, se você lembrou de alguma amiga sua, enfim, manda, porque a gente sabe que, às vezes, para chegar em quem precisa que você mande. Tem no Spotify, mas também vai estar no YouTube hoje, que a gente está gravando dos dois jeitos. Que chique. E é isso, fique com Deus e obrigada. Eu agradeço demais. Fiquem com o Senhor. Olha, tem uma frase que mora no meu coração, acredita que acontece. Então, se você acredita, né, entrega nas mãos do Senhor, Ele vai fazer tudo acontecer, então não tem erro. Sonhou, colocou nas mãos do Senhor, Ele não tarda, Ele não falha, acontece na hora certa. Tem até um outro versículo que eu amo demais, que diz que o Senhor não demora em cumprir a sua promessa. Então, pode ser que não seja no seu tempo, mas na hora que acontecer, você vai olhar para trás e vai dizer: Deus, muito obrigado por não ter acontecido naquele dia, porque esse é o tempo de eu viver essa promessa. Amém. Né? E é isso, um beijo.
Tchau. Tchau. E agora lá vai eu tentar, como todo final de podcast, parar ali, concluir gravação.